Boa tarde a todos. Como vocês sabem, hoje nós vivemos um momento epidemiológico que já aponta para uma redução dos óbitos e muitos estados também do número de casos. E esses dados se devem ao progresso da nossa campanha de imunização. O Brasil já tem contratadas mais de 600 milhões de doses de vacinas e nós já distribuímos mais de 130 milhões de doses de vacinas com a nossa população e estamos perto de atingir 50% de vacinados com a primeira dose. Aí eu falo em relação àqueles acima de 18 anos, que perfaz 160 milhões de habitantes. O governo federal, por determinação do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, desde 2020, fez uma aposta numa encomenda tecnológica com a vacina AstraZeneca, que resultou na transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz, e o Ministério da Saúde já avaliou as vacinas com registro definitivo na Anvisa, e essas vacinas avaliadas pela Conitec, além da evidência científica clara que há, resultam numa economia de 150 bilhões de reais no horizonte de 5 anos. Com isso, nós podemos fazer um planejamento mais concreto da nossa campanha de vacinação. Em outubro de 2020, antes de haver sequer uma vacina com registro na Anvisa, definitivo ou emergencial, o Ministério, através da Secretaria de Vigilância em Saúde, elaborou o Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra a Covid-19. Isso é uma construção tripartite, conforme rege a Lei Orgânica da Saúde, ou seja, participa a União e os entes nacionais. Essa mesma lógica é aplicada no Programa Nacional de Imunização, o nosso PNI. Uma categoria muito importante, aliás, duas, a categoria dos bancários e a categoria dos servidores do Correios e Telégrafos, estão na linha de frente. São muito importantes. Estou aqui com o presidente Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica, e a Caixa Econômica é quem paga o auxílio emergencial, fundamental para a população brasileira. E os bancários também fundamentais para que a nossa economia ela continue fluindo e andando bem como vai a economia brasileira, não é, presidente Fausto? Então, recebemos há cerca de 3 semanas uma demanda dos servidores bancários e também dos Correios e Telégrafos para que eles fossem incluídos na categoria prioritária do Programa Nacional de Imunização. Aliás, o presidente Bolsonaro, desde o princípio, ressaltou a importância de conjugar os esforços para o combate à pandemia, ou seja, a assistência à saúde e a manutenção da nossa economia. Então, essas categorias apresentaram um relatório pormenorizado, descrevendo os aspectos epidemiológicos de cada uma delas, onde há um adoecimento desses brasileiros por estarem na linha de frente, e muitos deles pagaram com a própria vida, como outros que perderam a sua vida, e nós somos solidários com todos. E eu submeti ao Programa Nacional de Imunização, ao CONAS e ao CONASEMS, e hoje nós tivemos uma posição definitiva do Programa Nacional de Imunização para que os servidores dos bancos e dos Correios e Telégrafos fossem incluídos no rol de prioridades. Essas posições técnicas tomadas pelo Programa Nacional de Imunização, elas constam de uma nota técnica. Então, a partir de sexta-feira, essa nota técnica vai ser publicada pelo Ministério da Saúde, com todas as orientações. E os servidores dos bancos e dos Correios receberão a imunização nas salas de imunização do Brasil. São mais de 38 mil, né? E o nosso programa ele é tão forte que ele tem condições, General Floriano, de vacinar até 2.400.000 brasileiros todos os dias. No mês de junho, nós atingimos a meta de 1 milhão de vacinados todos os dias. Em vários dias, nós superamos
2 milhões de vacinados. Então, a estrutura do Sistema Único de Saúde é a grande ferramenta para enfrentarmos a pandemia e vencer o seu caráter pandêmico. Eu vou passar aqui a palavra. Então, vários já foram imunizados. Eu vou passar para o presidente Fausto e para o presidente Pedro Guimarães, que eles vão dar detalhes de quantitativos dos servidores, seja dos bancos, seja da Caixa Econômica e dos Correios e Telégrafos. Obrigado a vocês. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. É um misto de muita satisfação e alegria, né, que nós recebemos hoje a notícia da inclusão dos bancários, né, no Plano Nacional de Imunização. É um pleito que já vinha sendo bem discutido no âmbito aqui do governo. Demonstra claramente a sensibilidade do nosso governo em relação ao tema, né? Nós trouxemos muitas informações e, de fato, o governo se sensibilizou, o governo Bolsonaro. Então, precisamos agradecer primeiramente o governo por ter se sensibilizado em relação à inclusão dos bancários. Particularmente em relação ao quantitativo, nós estamos falando de mais de 500 mil de bancários, gente, que terão acesso, né, antecipado ao processo de imunização. Particularmente, em relação ao Banco do Brasil, nós estamos falando em torno de 90 mil funcionários. Eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade de me solidarizar com os familiares que perderam seus entes queridos, né, que estiveram no fronte nosso. Os bancários, como vocês sabem, é uma categoria essencial para o funcionamento da nossa sociedade e nunca abandonaram o fronte, né? Sempre estiveram conosco, né, os nossos funcionários na linha de frente, né? Então, esse reconhecimento é muito importante. É uma vitória não só dos bancários, mas da população em geral, tá? Porque nós vamos ter também, né, os bancários imunizados. Isso vai fornecer mais proteção à sociedade brasileira como um todo. Bom, muito obrigado, ministro. Com muita satisfação que eu vou levar essa notícia, com muita alegria, a todos os funcionários do Banco do Brasil e vamos repassar também aos representantes da FEBRABAN para que eles possam também comunicar as demais entidades. Presidente Fausto, desses 500 mil bancários, quantos estima-se que já tenham sido vacinados? Bom, os números exatos você pode obter melhor na FEBRABAN. A gente tem algumas informações aqui quantitativas. 50% estão em home office, né? O restante, nós estamos falando em torno de 250 mil bancários, nós temos ainda a vacinar 153 mil pessoas. Tá? Deixa eu aproveitar a oportunidade e passar para o Pedro Guimarães. Vai haver uma nota técnica que especifica todos esses dados. Mas, ministro, o DF já vacinou Polícia Federal, Forças Armadas, sem que o DF tivesse recebido mais vacinas para isso. As vacinas, elas são distribuídas proporcionalmente à população, às comorbidades ali estimadas em cada estado, no Distrito Federal. Tudo isso é pactuado na tripartite. Ocorre que muitas vezes na CIB, na bipartite, ou mesmo nos municípios, se faz alteração em relação às deliberações da tripartite. Se todos seguissem o que é decidido na tripartite, a nossa campanha ainda ia melhor. Então, todas as distribuições de doses, elas são acompanhadas de uma nota técnica com todas as especificações. Muitos bancários ou servidores dos Correios e Telégrafos já foram contemplados com vacinas, ou porque tinham comorbidades, ou porque chegaram na faixa etária. Ou seja, é necessário que se atenda essas particularidades da categoria em função da relevância epidemiológica e da forma como a doença os afetou, sobretudo aqueles que estavam na linha de frente, né? O presidente Bolsonaro, hoje de manhã, conversou conosco acerca desse tema, pediu uma atenção especial, né? E já estava em análise, e agora nós temos essa boa notícia para dar para toda a categoria. Vamos continuar trabalhando fortemente para antecipar as doses das vacinas. Nós já temos 630 milhões de doses contratadas e buscamos antecipar doses, como é o caso da vacina Pfizer, né? O presidente se empenhou pessoalmente e conseguimos uma antecipação de 7 bilhões de doses. Ou seja, o governo, sob a liderança do presidente da República, atua de maneira coordenada. Ministério da Saúde,
o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, da Infraestrutura, porque nós só temos um objetivo: combater o nosso único inimigo, que é o vírus. Eu tenho dito isso de maneira reiterada, porque é bom que você saiba disso. Então vamos em frente. E o presidente Pedro Guimarães, presidente do Correios... Vai ter prioridade também, ministro? Todos. Quem está de home office vai ter prioridade? Não? Todos. Bom, hoje é um dia muito especial também para os Correios, como já foi anunciado aqui por quem me antecedeu, porque nós estamos alcançando uma meta que nos era muito relevante desde o início dessa pandemia, em que os Correios, naquela oportunidade, propiciaram a todos os seus empregados equipamentos de proteção individual, álcool gel. Depois nós avançamos também na colocação de placas de acrílicos em nossas agências, mas faltava um elemento, digamos assim, derradeiro para fechar esse ciclo, essa composição de proteção, que era a vacina. Então hoje o anúncio da inclusão da categoria no grupo prioritário de vacinação é muito importante. Eu agradeço ao ministro Queiroga muito pela sensibilidade de incluir os Correios nesse grupo, porque essa decisão do ministro Queiroga cristaliza a intenção do próprio presidente da República, que sempre foi muito preocupado com todos os brasileiros, e que essa é uma prova evidente, transformada, materializada, de sua vocação maior de dar atenção a todas as categorias no momento que o país passa por essa circunstância tão difícil. Vale lembrar que os nossos carteiros, os nossos empregados, eles fazem parte de uma categoria especial, eles prestam um serviço essencial para a sociedade. Em nenhum momento as nossas agências ficaram bloqueadas, deixando de atender a comunidade, a sociedade, e isso manifesta, portanto, um grande comprometimento também, uma aderência muito grande da empresa com aquilo que ela representa para a sociedade. Então é fundamental que a gente reconheça, sim, a determinação, a lucidez do presidente da República em atribuir ao ministro Queiroga essa diretriz, essa determinação de incluir essas categorias no grupo de vacinação. E isso hoje, para todos nós, caracteriza um momento muito, muito importante, muito importante. Faço também voz ao que me antecedeu, de levar as famílias que perderam entes queridos, amigos, que nós sentimos muito essas perdas na nossa empresa brasileira de Correios e Telégrafos, mas que a vacina agora chegou para dar um alento, para dar um conforto maior e uma segurança para os empregados e também para a sociedade, porque os nossos empregados agora poderão trabalhar sem restrições que os impediam de ter um atendimento presencial, um atendimento mais direto à população. Então, ministro Queiroga, muito obrigado, em nome da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, e peço ao senhor que leve também ao nosso presidente os agradecimentos de toda a nossa categoria postal. Obrigado, general. Na sexta-feira sairá a nota técnica, todos os detalhes em relação às categorias, correios e bancários, aqueles que estão também em teletrabalho, tudo isso vai ser considerado e explicitado, como sempre tem feito o Programa Nacional de Imunização. Nós também discutimos a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, para verificar se já podem ser contemplados aqueles que têm comorbidades. Os profissionais da imprensa também são importantes, estão na linha de frente para levar informações de qualidade à população brasileira. Eu também já pedi que se fizesse uma análise para que fosse considerada a vacinação também na categoria da imprensa. Muito obrigado a todos. Presidente Pedro. No caso da Caixa, uma coisa muito importante, há um ano atrás, 1 ano e 3 meses atrás, quando nós começamos a pagar o auxílio emergencial, uma das maiores preocupações do presidente Bolsonaro era equilibrar o pagamento do auxílio com a questão da saúde. E a Caixa realizou o pagamento ano passado para 121 milhões de brasileiros. 8 entre cada 10 adultos no Brasil foram pagos
pela Caixa Econômica Federal. Nenhum banco, na minha opinião, até onde eu tenho, no mundo, pagou tantas pessoas durante essa pandemia como a Caixa Econômica Federal. Nós começamos a abrir às 8 horas da manhã e muitas vezes os empregados saem às 8 da noite. Ano passado nós abrimos 22 finais de semana. Ontem foi anunciado mais uma etapa do auxílio emergencial. Então esse é um dia muito importante, porque os empregados da Caixa, que estão na linha de frente, são 40 mil na linha de frente, eles têm esse momento, era uma demanda antiga, e que nesse momento ela conseguiu ser validada. Nós iremos pedir também ao Ministério da Saúde a inclusão dos lotéricos. São 70 mil lotéricos que realizam também os pagamentos de todos os benefícios sociais, em especial o auxílio e o Bolsa Família, que são normalmente, claro, para a população mais carente. Então, do ponto de vista da Caixa, nós estamos felizes do ponto de vista de ter, nesse momento, muito sentidos pela perda de vários empregados, como em todos, né? E isso é um momento que eu acho que é importante, demonstrando de novo o que o presidente sempre fala, a preocupação com a vida e a preocupação com a economia, porque eles são ligados. Realizar o pagamento do auxílio sem ter feito todas as demandas que nós fizemos do ponto de vista de saúde seria impossível. Então, acho que hoje é um dia importante. Aproveitando que o senhor citou o auxílio, o presidente confirmou a prorrogação do auxílio. A sistemática de pagamento ela altera em relação ao que já vinha sendo feito ou é automática? Tudo continua a mesma coisa, as avaliações dos beneficiados são feitas mensalmente pela Dataprev, validados pelo Ministério da Cidadania, mas, ao contrário do ano passado, que nós abrimos 22 sábados, neste ano nós não precisamos abrir, porque você tem um pagamento digital muito mais eficiente do que no ano passado. Apesar disso, nós continuamos abrindo, o único banco no Brasil, às 8 horas da manhã. Isso é uma demanda muito sensível que nós estamos estudando, a volta da abertura às 10 horas da manhã, mas enquanto houver a pandemia e o pagamento do auxílio, nós entendemos que é fundamental, em especial nas regiões mais carentes, do Norte e Nordeste, onde a população chega muito cedo, manter às 8 horas. Mas eu quero reforçar, na pessoa do ministro Queiroga, toda a questão e preocupação do presidente Bolsonaro, que reforça que esse governo está preocupado no equilíbrio. A manutenção de vidas, que é fundamental, e o equilíbrio econômico, que sem ele você também desorganiza toda a sociedade. Obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Ministro, só uma dúvida. Não ficou claro se vai ser para quem está na linha do tempo ou se vai ser para quem está em nota. Então, são os bancários. E a nota técnica vai especificar detalhadamente. Não atrasa o cronograma do resto da população. Não, nós temos um cronograma de vacinação muito bem organizado. Essa decisão é uma decisão que foi feita pela tripartite. Só nos últimos 5 dias, nós distribuímos 13,5 milhões de doses. Essa narrativa que a campanha está atrasada, isso aí já se dissolveu, né? Veja, narrativa, Copa América, que ia criar um aumento da pandemia. O que aconteceu? A pandemia caiu. Ou seja, o governo trabalha sob a coordenação do presidente Bolsonaro para enfrentar os problemas de saúde, para manter a economia brasileira funcionando, e nós queremos que as escolas também voltem. É por isso que o governo já está trabalhando sob a coordenação do ministro Luiz Eduardo Ramos da Casa Civil, com o ministro Milton Ribeiro, eu e o ministro-chefe da AGU, André Mendonça, para termos uma portaria interministerial para disciplinar a volta às aulas, porque não é possível que fique 1 ano e meio sem aulas para os nossos adolescentes e jovens. Obrigado.